Beauties! Tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje não vamos falar sobre skincare. Quem me acompanha mais tempo lá no Instagram sabe que devido à pandemia eu fiquei presa aqui em Omã, no Oriente Médio. E aí isso começou a levantar muitas perguntas, né? Muitas dúvidas que vocês tinham, curiosidades que vocês tinham sobre aqui. Então decidi abrir uma caixinha lá de pergunta e selecionei. Tá aqui na minha colinha, as perguntinhas que vocês fizeram, achei muito interessante, né? Inclusive, muitas pessoas me perguntaram sobre o Ramadã, que é o período que estamos vivendo por aqui agora. E aí, peguei as principais perguntinhas e vou responder no vídeo de hoje para vocês. Espero que vocês gostem. Vem comigo! Beauties, antes de começar a responder as perguntinhas que vocês fizeram lá no Insta, eu acho importante a gente dar assim um overview sobre Omã, porque eu acredito que muitas pessoas, assim como eu, quando soube, né, que meu marido ia ser transferido pra cá, se fez aquela pergunta: oi, Omã? Como assim? Nunca ouvi falar desse país. E aí, Beauties, realmente, né, Omã não é um país ainda muito conhecido, ele ainda não é um país muito turístico, né, principalmente para nós que somos brasileiros. Então, assim, sempre, eu não sei vocês, mas sempre que eu pensava em Oriente Médio, os países que me vinham à mente eram Dubai, né, que é o Emirado Árabe, e Arábia Saudita. E é muito engraçado, Beauties, porque Omã tá assim, no meio dos dois, sabe? Pra vocês terem ideia, aqui em Omã a gente tem fronteira terrestre com Dubai, por exemplo, são apenas 4 horas de carro, e também temos fronteira com a Arábia Saudita. Então ele tá bem aqui no meinho. Ele é um pouco diferente, né, dos outros países aqui do Oriente Médio, porque ele é um sultanato. Ou seja, é muito legal isso, né? Fui pesquisar quando me mudei pra cá e achei bem interessante. O que isso quer dizer? Omã, ele é um país que ele é governado por um sultão, tá? Então todos os poderes, o legislativo, o judiciário e o executivo tá na mão do sultão, ele que controla todo o país. As decisões têm que ser, né, aprovadas por ele. Então assim, é bem interessante, uma monarquia meio que absoluta ali na mão do sultão e da família real. A capital de Omã, Beauties, é Muscat, tá? E é a cidade onde está concentrado o maior número de estrangeiros, de expatriados, inclusive. E assim, aqui, Muscat é bem tranquilo, tá? Você não tem problema nenhum em questão de idioma, você consegue se comunicar. Ela é mais moderninha, vamos dizer assim, sabe? Um pouquinho mais com o que a gente tá acostumado. Vou colocar umas fotos aqui pra vocês verem de alguns lugares, assim, meio cidades que são um pouquinho mais afastadas da capital. E assim, foi um choque pra mim quando eu cheguei, sabe, Beauties? Porque eu olhava assim, eram casinhas, deserto, 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 casinhas, camelo, deserto. Então assim, é bem diferente de tudo o que eu já estava acostumada, tá? E aí, vamos agora às perguntinhas. A primeira pergunta que eu recebi foi: como é, né, a questão para estrangeiros, como é a vida aqui de um expatriado, de um estrangeiro, e como são pontos como segurança, locomoção e comunicação. Comunicação é bem tranquilo, tá? Mesmo porque a maioria das escolas aqui, eles oferecem o inglês como segunda língua. Então, assim, é muito tranquilo. Para os omanes, né, que são crianças mais jovens, assim, comunicação flui, sabe? Você conversa em inglês e todo mundo fala inglês. É claro que aquele pessoal mais tradicional, mais velho, você pode ter um pouquinho de dificuldade, mas assim, você não vai passar fome, tá? Você se faz entender, é super tranquilo. Questão de locomoção. Beauties, isso é uma coisa que assim, eu estranhei um pouquinho quando eu vim pra cá e demorei um pouquinho pra acostumar, porque antes a gente tava morando na Malásia e lá, né, na Ásia, são cidades muito voltadas a pedestres, sabe? Você consegue caminhar, você consegue fazer tudo andando. Você vai no supermercado, você vai no shopping, você vai no restaurante, faz tudo andando. Tem tudo pertinho, assim, das casas. E aqui em Omã não existe vida pra pedestre, tá? É verdade, não existe. Se você não pega o carro, você não consegue ir num supermercado, você não consegue ir num shopping. Eles aqui, até a estrutura da cidade, tá? Falando em estrutura mesmo da cidade para pedestre. Você não vê aquelas passarelas, você não vê o caminho ali dedicado ao pedestre. Então, assim, são grandes ruas, rodovias cortando, né, marginais. Então, assim, não tem como andar a pé, tá? Não é uma cidade feita para pedestre, não é. E a questão da segurança? Bom, esse eu vou dizer que foi um dos pontos que eu mais fiquei chocada, assim, em relação aos outros lugares que eu já morei. Por quê?
Beauties, aqui não existe violência, é um país, assim, 100% seguro, sabe? Às vezes, né, antes da pandemia, a gente ia pra casa de amigos e tudo, e a gente voltava andando, assim, de madrugada na rua, sem ter aquele medo, sabe? De olhar, assim, pro lado, ai, meu Deus, será que tem alguém me seguindo? Será que vão me roubar, sabe? Será que vou ser assaltada? Assim, nada. Inclusive, né, Omã é um país que ele tem pena de morte. Eu tava até lendo sobre isso, e um dado que eu peguei de 2019 foram 8 pessoas, né, sentenciadas à pena de morte. Então, por exemplo, aqui homicídio é pena de morte. Então, o pessoal fica muito atento quanto a isso, sabe? E não existem pequenos furtos. Para vocês terem ideia, ano passado, 2020, né, o número 1, assim, de casos criminais aqui de Omã, né, que ficou na lista, foi a questão de cheque sem fundo. Olha isso, Beauties. Um país cujo crime principal é cheque sem fundo, né? Como não seria ideal isso para todos os países do mundo? Não vamos nem chegar no ponto aqui do Brasil. Enfim, é muito triste isso. Mas, voltando à questão de segurança, é muito tranquilo. Eu vou ilustrar um exemplo para vocês, que é uma das minhas grandes, assim, dificuldades e desafios quando eu vou pro Brasil, eu entender, sabe, na minha mente que eu não estou mais em Omã. Aqui, às vezes, eu vou no supermercado, tô lá na seção de feira com meu carrinho, a bolsa, eu sempre coloco naquela cadeirinha lá, que é pra criança. E aí, tô lá e tal, nananã, pegando minhas verduras e falo, puta, esqueci de pegar o sal. E aí, largo meu carrinho com a minha bolsa, vou lá no corredor de sal, pego o sal, volto, meu carrinho tá lá, minha bolsa tá lá. Vou pra, às vezes, restaurante com as minhas amigas e falo, a gente vai no banheiro, deixa o celular em cima da mesa, a gente volta, o celular está lá. Então, assim, é muito seguro, sabe? E você não precisa se preocupar quanto a isso aqui. Bom, falando agora como ser estrangeiro em um país árabe. Eu vou ser bem sincera, tá? Pra mim foi bem desafiador, assim, no começo, porque é uma cultura totalmente diferente da minha, né? Então, assim, até mesmo os outros países que eu já morei, é uma cultura totalmente diferente. Então, alguns pontos, assim, que pra mim, no começo, foi muito, muito difícil, foi, por exemplo, a questão das roupas, tá? Aqui é um país árabe, então, assim, não é como a Arábia Saudita, que eu preciso usar a burca, né, o lenço e tudo, não preciso, tá? Usar para, por exemplo, ir no supermercado, no shopping, mas tem algumas restrições, sim, quanto à roupa. Por exemplo, eu não posso sair na rua de ombro de fora e nem com roupas acima do joelho. Então, por exemplo, quero usar uma saia, um vestido, tem que ser de manguinha comprida, tipo esse aqui que eu estou usando, ou de manguinha aqui para cobrir o ombro. Não pode ter decote, tá? Roupas mais fechadas e sempre abaixo do joelho, tá? Inclusive agora, ano passado, eles lançaram uma nova regra, porque Omã estava recebendo antes muitos turistas e o pessoal um pouco sem noção também, sabe, Beauties? Porque eu acho que é uma coisa que a gente tem que ter consciência, né? Você tá num país que não é o seu, você sabe que é um país árabe muçulmano, então peraí, você não vai chegar lá causando, tipo, vou na praia botar um biquíni. Isso eu acho que é até falta de respeito, né? A gente não tá aqui a gente tá aqui por vontade, a gente não tá aqui forçado. Então, o mínimo que a gente tem que fazer é ter esse respeito com a cultura e com a religião deles. Então, eles passaram uma nova lei, por exemplo, em shopping, que você não pode mais ir nem com uma saia assim abaixo do joelho, sabe? Tem que ser calça mesmo, por exemplo, porque o pessoal tava dando aquela escapadinha, sabe? Tipo, um pouquinho assim acima do joelho, mostrando o joelho. Enfim, passaram essa nova regra. E aí, Beauties, roupa pra mim foi bem complicado, mas agora sim, já aceito, sabe? E até engraçado que às vezes eu vou no Brasil, tenho roupas aqui, por exemplo, que eu não uso tem um ano, né? Porque tem um ano que eu não vou no Brasil. E aí, às vezes, quando eu vou no Brasil, eu coloco um vestidinho, eu já fico meio assim, sabe? Ai, meu Deus, será que não tá muito curto? É engraçado, né? Como a gente acostuma. E outro ponto que eu achei também muito diferente, assim, é que quando, né, a gente chegou aqui, não tinha muito brasileiro, sabe? E aí eu sinto um pouco de falta, assim, dessa comunidade brasileira, sabe? Porque eu acho que isso facilita muito, né, em qualquer adaptação, em qualquer país, assim, que você vai viver que não seja o seu, você ter uma rede de apoio, uma comunidade brasileira ali, pra você ainda continuar em contato com a sua cultura, né, com seus costumes. Outro ponto falando sobre isso que eu sinto muita falta aqui, por exemplo, é de comer uma carninha de porco, sabe, Beauties? E a gente só dá valor a essas coisas quando a gente perde, é engraçado.
porque aqui é um país muçulmano, então carne de porco não é halal, né, que eles chamam de halal. Então você não pode consumir carne de porco. Até vende aqui, mas assim, é um absurdo o preço. Eu tirei uma foto no supermercado, vou colocar aqui pra vocês verem. Um pedacinho assim, presunto, é tipo R$ 800. Não tem condição. Outro ponto que pega muito aqui é a questão do álcool, né? Porque como eles são muçulmanos, eles não podem beber, né? Bebida alcoólica não pode de acordo com o Alcorão, com as regras deles. E aí, Beauties, é muito caro. Por exemplo, você precisa ter uma licença para você comprar álcool. Essa licença só pode tirar quem tem emprego aqui. No caso, só o meu marido tem a licença, eu não tenho. Se eu quiser ir numa liquor store, que são as lojas específicas que vendem as bebidas, eu não consigo comprar. Eu tenho que ir com o meu marido. E aí, para o meu marido ter essa licença, a empresa tem que autorizar, ou seja, é bem complicado, sabe? Não é igual no Brasil que você senta lá num bar e desce um chopp aqui pra mim, não. Ou vai no supermercado e tem aquelas várias opções de vinhos, cervejas importadas, não. Então aqui, isso foi uma coisinha assim que a gente sente um pouco, né? Eu acho que a partir do momento que você perde essa facilidade, essa liberdade de ir comprar o que você quer na hora que você quer, num preço acessível, é meio chatinho, assim, tá? Pra ser bem sincera, mas faz parte, né, Beauties? Tem uns pontos positivos. Segundo ponto, maior dificuldade de morar em um país que não é o seu. Com certeza a cultura, né, Beauties? Eu acho que esse choque cultural, eu gosto, eu acho muito legal ter esse privilégio de vivenciar mesmo aqui no dia a dia uma cultura tão diferente da minha, mas é complicado, né? Às vezes dá uns choques assim, você fala, ai, só quero ir embora, sabe? Voltar pra minha cultura, pro meu dia a dia ali, enfim. E outro ponto muito difícil também que eu acho é a saudade de estar longe da família, né? Porque querendo ou não, por exemplo, o ano passado com a pandemia, a gente não teve condição de ir pro Brasil, então já são 1 ano e meio sem ir ao Brasil, sem estar em contato com a minha família, né? Contato que eu digo de corpo presente, com os amigos. Então tem um pouco esse lado, sabe? Que você perde, né? Um pouco das coisas do Brasil, você perde aniversários, você perde casamentos, você perde nascimentos de bebês na família. Então, assim, isso tem horas que pesa um pouquinho, ainda mais num período de pandemia que você tá preso aqui, né? Que você não consegue ir e vir, viajar como era antes. Outra perguntinha que eu recebi, né? Várias pessoas me perguntaram sobre a pandemia. Bom, Miltz, a pandemia aqui, ela tá até, diria que controlada. A gente tá em lockdown desde sempre, nem lembro quando foi que eles tiraram esse lockdown, que funciona da seguinte forma. Os shoppings, né, restaurantes estão abertos, supermercados, farmácias, enfim, tudo funcionando, mas de 6 da manhã às 8 da noite. De 8 da noite às 6 da manhã você não pode circular. Por exemplo, se eu quiser ir na casa do meu amigo ali jantar, eu não posso, tá? Você tem que estar em casa. Então eles estão nesse processo de lockdown. As vacinas por aqui, para quem é estrangeiro, ainda estão bem lentas, mas eles estão vacinando bastante pessoal de risco, os omanes, né? Quem trabalha em postos de frente como hospitais, dentistas, mas essa parte pra nós, que eu brinco, né, meros mortais, ainda tá bem devagar e acho que vai demorar um pouquinho ainda pra gente receber a vacina. Mas tirando isso, tá bem, assim, considerando todo o cenário, né, eu diria que está tranquilo, sabe? Eles estão tendo uma média de casos aí por dia de 300, 400 casos. Graças a Deus, os números de mortes por aqui tão controlados. A terra, por exemplo, estão todas fechadas e tá bem tranquilo. Uma outra perguntinha que eu recebi, que eu achei super interessante, que várias pessoas me perguntaram sobre, foi o Ramadã. Bom, Beauties, o Ramadã, inclusive a gente tá nesse período aqui em Oman, né, do Ramadã. O Ramadã, ele ocorre no 8º mês do calendário lunar. Aqui em Oman eles seguem um calendário lunar, então é bem diferente do nosso. Isso foi até engraçado, porque ano passado, né, devido ao Covid, a gente passa o ano novo aqui. E aí, Beauties, não existe comemoração de Ano Novo como a gente no Brasil, sabe? Quem faz, né, as festas são os grandes hotéis, os hotéis internacionais, as redes internacionais, porque eles não comemoram o Ano Novo aqui na mesma época que a gente, porque eles seguem um calendário diferente. E aí, isso é super interessante também. E aí, Beauties, o Ramadã é o seguinte, eles fazem um jejum, né, desde o pôr do sol até desde o nascer do sol, desculpe, até o pôr do sol.
Durante esse período todo, eles não podem nem beber água e nem comer nada. E aí o sol agora tá se pondo aqui 6h30, então 6h30 eles fazem a última reza e aí tem o iftar, que é quando eles quebram o jejum. E aí geralmente eles fazem isso, né, com as famílias, comemorando, com os amigos, e aí eles comem todos juntos. E aí eles podem comer, né, a partir de 6h30, que é o horário do iftar, até o nascer do sol. Nascendo o sol, tem que parar de comer e só pode voltar a comer às 6h30 da tarde novamente. Então, assim, e isso impacta diretamente pra gente que não é muçulmano e que não tá fazendo o jejum durante o período do Ramadã. Por quê? Os restaurantes não abrem, tá? Os restaurantes estão todos fechados do período, né, de 6 da manhã até as 6h30 da tarde. Os restaurantes aqui só estão abrindo às 7 da noite, de 7 às 9, devido ao período de pandemia. Se não fosse a pandemia, os restaurantes abririam a partir das 7 da noite e ficariam até o horário, né, normal deles aí. Você não pode beber água na rua, nem comer na rua, comer em público, tá? Se eles pegam você bebendo água em público ou comendo em público, você pode inclusive ser presa, porque não pode. Durante o período de Ramadã, não pode. Por exemplo, tô lá no meu carro, indo no supermercado, peguei uma garrafa de água, tomei um golinho. Se o policial me ver ou alguém me denunciar, ele pode me prender. Porque apesar de eu estar dentro do meu carro, eu estou em um espaço público. Então eu não posso estar ingerindo nada ali nesse período deles de jejum. Outro ponto interessante, assim, e triste pra gente que é expatriado. Não tem venda de bebida alcoólica nesse período, tá? As lojas, né, as liquor stores, como eu disse pra vocês, elas ficam fechadas no período do Ramadã, tá? E outra coisa também interessante que eu achei, né, quando eu fui pesquisar um pouquinho mais sobre o Ramadã, é que as únicas pessoas, né, que estão assim, como se diz, que podem, né, optar por não fazer o jejum são mulheres que estão grávidas, mulheres que estão amamentando ou crianças, se não me engano, até a idade de 7 anos, tá? Depois disso, todos, pelas regras, né, do Alcorão e da religião, tem que fazer o jejum, tem que participar desse mês aí do Ramadã. Mas é bem interessante, né, Beauties? Eu acho legal essas coisas religiosas, mas assim, eu acho um pouco challenge também, sabe? Porque uma coisa, eu acho que até seria mais fácil, né? Não sei, talvez fazer só esse jejum na parte da comida, mas quando entra também a bebida, sabe? A água, você não poder beber água. E a gente já tá num mês quente aqui. Pra vocês terem ideia, a sensação térmica quando você vai na rua já tá chegando aos 38 graus. Então você imagina, né, o que é você ficar sem beber e sem comer nada e ainda nesse calor. É realmente bem challenge. E aí, Beauties, durante esse período do Ramadã também, eles têm que estar, né, rezando constantemente, eles têm que ter só pensamentos puros, pensamentos felizes, não pode falar palavrão, isso já não pode mesmo, né? E é bem interessante. E outro ponto é que eles também possuem horário de trabalho reduzido durante esse período. Então, por exemplo, se a pessoa costuma trabalhar de 9 da manhã às 6 da tarde, durante o período do Ramadã, eles trabalham apenas de 9 às 2, às 3 da tarde, tá? Então tem horário reduzido também. Outra perguntinha que eu recebi foi o que eu mais gosto. Beauties, assim, eu adoro poder ter essa vivência, né, no dia a dia mesmo, sabe? Viver aqui, ó, intensamente uma nova cultura, uma cultura tão diferente da minha. Apesar de ter uns pontos negativos, claro, isso tudo na vida, né? Tudo na nossa vida a gente tem os pontos positivos e os negativos. Então, cabe a gente transformar esses pontos negativos em aprendizado, em conhecimento, enfim. Então, eu acho muito legal isso. Eu acho muito legal como nos transforma, assim, a forma, às vezes, da gente pensar, da gente ver as coisas, da gente ver o outro, né? Então, eu acho muito legal isso. Eu acho que o amadurecimento que eu tenho como pessoa, acho isso muito incrível, sabe? A partir das vivências que você vai tendo em diferentes países, com diferentes culturas. E eu amo aqui em Omã também uma coisa que são a natureza que tem aqui, sabe? Os uades são maravilhosos, as praias. Então, assim, eu gosto bastante. Aqui em Omã eu fui acampar pela primeira vez e achei, assim, demais. Eu acho que as amizades que você vai fazendo também e levando, né, pra vida, eu acho isso muito legal, sabe? É uma oportunidade, assim, única e incrível na vida.
E uma última perguntinha que eu recebi várias também é em relação ao Billy, né, Beauties? Como vocês sabem, aqui é um país muçulmano e eles não são muito adeptos, assim, a cachorro, né? Eles não gostam muito. É até engraçado, às vezes, quando eu tô passeando com o Billy, que vem, às vezes, crianças, né, de famílias árabes e fala, ai, que bonitinho, posso passar a mão, gosta. E aí, em contrapartida, às vezes eu tô passeando com o Billy, vocês já viram um Billy, gente, né? É um westzinho. E mulheres, assim, que atravessam a rua correndo desesperada, achando que, sei lá, é um pitbull, sabe? Então é muito engraçado essa relação que eles têm com o cachorro. E tirando isso, é bem tranquilo, né? Tem alguns condomínios aqui que eles podem, que são condomínios mais para expatriados, estrangeiros, enfim, que você pode ter cachorro, que não tem problema nenhum, você pode passear com ele na rua, mas em lugares públicos, por exemplo, os parques, né? Igual temos aí no Brasil, eu sou de BH, a gente tem lá o Parque da Mangabeiras, que às vezes eu acho que pode, né, levar cachorrinho, ou pode, né, gente? Eu já tenho BH, você pode levar o cachorro, enfim. Aqui você não pode, nos parques públicos, você não pode levar cachorro em restaurante, você não pode andar com ele no calçadão da praia, você não pode levar ele na praia, então é bem restrito, tá? A questão do cachorro é bem restrito, mas mesmo nesses condomínios de estrangeiros que existem por aqui. E tem veterinário, tem tudo normal, você encontra as coisas para comprar para o cachorro, mas é bem mais caro do que a gente está acostumado no Brasil, mesmo porque é bem mais escasso, né? Você não tem tanta oferta. Então, você paga por isso. Mas cachorrinhos são filhos, né, Beauties? Filhinhos de pelo, não tem como a gente largar. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Aqui tem lugares maravilhosos, vale a pena conhecer, sabe? Vivenciar uma cultura assim tão diferente, mesmo que seja a turismo, passar uma semaninha aqui, acho mais que suficiente. E se vocês tiverem qualquer dúvida, basta deixar aqui embaixo. E beijos, Beauties! Até a próxima!